Seja muito bem-vindo à aula magna do curso Regência Orquestral, o Guia para Iniciantes. Eu sou Isaac Gonçalves, maestro de orquestra, e estou aqui hoje para apresentar para vocês a metodologia 4Ps, os 4 pilares que separam quem marca e de quem conduz. Então, iremos aprender ao longo dessa aula o que é postura, padrão, pulso e performance. Vamos lá. Postura, autoridade antes do gesto. Imagine só 2 pessoas. A primeira pessoa entra olhando para baixo, ajusta a partitura, mexe a batuta, olha para os músculos sem muita segurança, respira de maneira desorganizada e começa. Será que vai dar certo? Já a segunda, usando a metodologia 4P. Entra, se posiciona, olha para o grupo, respira, encontra o centro do conjunto, prepara e começa. Nenhuma delas falou uma palavra, mas você consegue perceber que existe uma diferença. Essa diferença é a presença, é a autoridade antes do gesto. A orquestra começa a avaliar você antes do primeiro compasso. A orquestra avalia sua postura, seu olhar, sua preparação e até mesmo seu silêncio. E é por isso que o primeiro pilar é postura. Você precisa aprender a construir a autoridade antes mesmo do primeiro gesto. O segundo P são os padrões. Vamos parar de desenhar no ar. A gente fica sempre aqui, né, desenhando passamos para a orquestra a responsabilidade de adivinhar o que estamos fazendo. Então, cuidado com a armadilha. Muitos iniciantes acham que quanto maior o gesto, mais claro. Nem sempre. Então tome cuidado com isso. Começam a fazer movimentos cada vez maiores e sem sentido. Sem sentido musical, sem sentido de padrão, né? Regência não é competição de braços. Então cuidado com isso. Às vezes o menor movimento é mais eficiente do que o maior. O objetivo não é fazer um gesto bonito. O objetivo é fazer um gesto que a orquestra, que um músico compreenda. Então nem sempre o padrão maior de regência, né? O gesto maior, quer dizer que está sendo eficiente. Você precisa saber exatamente onde está o pulso, onde está o ataque, como preparar, cortar, quando ampliar, quando conter, o que você está tentando comunicar. Tudo isso através do gesto. Logo, menos gestos, mais intenção, mais clareza. Então nem sempre o gesto precisa ser grande. Claro, se for um grupo muito grande, você tem que ser um pouco maior, tem mais desenvoltura, né, para poder alcançar quem está no fundo, mas nem sempre, tá? Então, o primeiro P é postura e o segundo P padrões. Então, salvem isso. Tá bom então, maravilha. Imaginamos então que você tem uma postura muito boa, você tem um padrão muito bom, muito bonito, dá para entender tudo, mas você não tem um pulso. Não resolve muita coisa. A orquestra precisa saber onde está. Imagina então isso, né? Você não é uma referência de tempo seguro para aquele grupo. O que acontece? O grupo, o conjunto começa a perder estabilidade. Um músico olha para o outro tenta antecipar, o outro segura. Então cada um começa a pegar a sua referência de tempo. Mas você que é o norte, você que é a bússola, não está ajudando eles. O regente precisa ser uma referência sempre. Não uma referência porque está fazendo movimentos gigantes, mas porque possui um pulso interno sólido e padrões claros. Essa é uma diferença fundamental. Então imagina só, um regente, um condutor, um maestro, sem pulso interno. Como a orquestra vai reagir, né? Depende do movimento de mão, insegurança, instabilidade, e a orquestra não confia em você. Já você que estará trabalhando conosco na metodologia 4P, terá tempo interno, né? O tempo existe dentro de você, segurança, estabilidade e obviamente o grupo irá te apoiar, porque você passa todos esses quesitos que foram falados antes, né? Você passa uma postura, você tem padrão e você tem pulso. Você não pode depender exclusivamente do movimento da mão para sentir o tempo.
o tempo precisa existir dentro de você antes de aparecer o gesto. Então é muito importante, antes mesmo da gente começar a reger, pegar uns 5 segundos ali, antes de chamar a orquestra, antes de convidar a orquestra para poder tocar, e a gente pensar no andamento que a gente quer e internalizar, firmar isso, para depois passar para o nosso grupo. Quando isso acontece, você deixa simplesmente marcar. Você começa a sustentar o grupo. Pulso não é apenas marcar tempo, é ser âncora do conjunto. Isso é muito importante e é muito crucial, e você irá aprender com a gente na metodologia 4P. E agora, o quarto P, quando a técnica finalmente vira música. O quarto P é a performance. E aqui está um dos maiores erros de quem começa a estudar regência. Acreditar que dominar a técnica é o ponto final. Dominar a técnica é a base. Né? Ter postura é uma base, padrões e pulso é uma base. Mas como você vai fazer o seu grupo ir ao próximo nível? Porque música não é só feita de apenas compassos, né? Nós sabemos já disso. Então, direção, frase, tensão, relaxamento, caráter, dinâmica, inspiração, emoção. Olha quantas coisas nós temos para fazer apenas usando a nossa batuta. Então imagina que você está diante de uma frase musical e precise que cresça, né? Não só um crescendo de dinâmica, mas de uma direção. Você pode apenas aumentar o movimento do braço, né? Você vem aqui, faz o crescendo aqui, e a orquestra vai crescer em volume. Ou você pode fazer com que o músico se sinta, né? Sinta que existe uma direção inevitável para que para aquele ponto de chegada. Então você pode induzir o músico, além do crescendo, usar a batuta também para crescer um pouco mais o gesto, também usar um pouco do corpo, o olhar, e fazer com que aquele músico, com que aquele grupo vá para aquela frase, ou termine aquela frase, né, ou chegue naquela frase, ou naquela dinâmica que é o ápice daquela peça. Tudo isso é o que? É a performance, mas tudo isso antes tem toda a base já, que é postura, padrões e pulso. A técnica precisa desaparecer dentro da música, então nós temos que fundir esses 4 P's para não ficar aquela coisa, beleza, eu entendi que ele tem postura, entendi, ele tem um padrão bonito, nossa, ele é bem sólido, mas musicalmente ele não é atraente. Então nós temos que fundir isso aí, esses 4 P's, para que realmente você seja um maestro completo e performático, né? E artístico, não só técnico. A técnica precisa desaparecer da música, como eu disse, e o músico precisa enxergar a sua intenção. Então isso é muito importante, quando a gente consegue colocar todo a postura, os padrões, o pulso, quando ela vem na performance, o músico percebe, tá? E a orquestra vai com vocês. Então, essa é a metodologia 4P. Espero vocês aqui na área de membros, para vocês realmente destrincharem e conhecerem mais sobre o curso. Você que está começando agora, não sabe nada, não tem problema. Esse curso é para você mesmo, para poder aprender desde o zero até o seu pódio, o seu primeiro pódio. E você que já é experiente, já tem noção e quer aprimorar, aqui também é o lugar para você aprender. Você que quer participar de concurso, que quer sair encarregado, que trabalha em projetos, todos vocês são mais que bem-vindos, e o curso abraça todos vocês de maneira geral. No mais, muito obrigado.